Aqui. Olha lá, saindo de Altos, carregada a motinha, tudo certo. Revisão aqui das coisas. Saindo de Altos em direção a Parnaíba, dia 1º de julho de 2022, levando pouco peso. Vamos levando só as coisinhas básicas, ferramenta, uma camisa, uma chinela, higiene pessoal, capa de chuva. E vamos que vamos. 1º de julho, saindo aqui com o parceiro de viagem Danilo, o mesmo que viajou pro Ceará comigo. Já são 10 horas em ponto, 10 horas da noite. Vamos tentar tirar até Piracuru com 170 km. A estrada parece estar bem movimentada aqui na região de Altos, mas eu acho que já fica mais tranquilo ali mais pra frente. Tentar aí ver se a gente consegue rodar esses 170 direto até Piracuruca. Chegar em Piracuruca a gente dá uma paradinha, estica as pernas, toma uma água. Vamos ver, mas como sempre, flexível, né? Se a gente cansar, a gente dá uma paradinha pra não se exceder muito. Então, seguindo aqui em direção ao norte, né? Ali próximo ao litoral, né? Luiz Correia. Aqui na BR-343. Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando, que a câmera tá dando uns probleminha aí de filmagem, tá corrompendo os arquivos. E aí tem que ficar de olho, né? Que aí a gente passa aí 1 minuto filmando, até, às vezes até mais. E aí quando vai olhar, não filmou nada. E aí tem que voltar tudo de novo que a gente tava falando. Então é isso aí, que nem eu falei, seguindo aí na 343, sentido norte do estado. Previsão de chegada lá, chover mais ou menos 10, 12, 2, vou botar 3 horas, previsão de chegada. A média de 4 horas indo mais ou menos devagar, aliás, rápido. Como a gente vai devagar, eu acho que até 3 horas no máximo a gente tá lá. Vamos ver, já são 10 horas em ponto. Vamos ver aí o que dá. É uma aventura e tanto. Quem não tem experiência, viajar de noite é muito perigoso. Quem tem experiência, é muito perigoso. Eu tô com receio, né? Sempre dá medo, querendo ou não. É uma aventura, sempre tem seus perigos. E eu sempre fico com medo, né? Mas tem que enfrentar os medos. Vamos aí direitinho. Já viajei de noite uma vez seguindo até Piracuruca pra ir pra Cajueiro da Praia, ali uma das primeiras viagens que a gente fez pra acampar. Tem aí no canal, qualquer coisa é só procurar aí, que tem a viagem todinha aí pra Cajueiro da Praia, onde a gente acampou lá com outros amigos. Então a gente já fez viagens à noite. E eu pego essa BR sentido Altos, Teresina Altos com bastante frequência à noite. Querendo ou não, já tenho uma certa experiência. Mas de qualquer forma, vamos com cuidado, né? E os carros já começam a ultrapassar nós em local proibido. O HB20 aí, modelo antigo. E é isso aí o que a gente passa na estrada. Então é isso aí, galera. Aqui é André de Lira, do canal Piauí na Estrada, diretamente de Teresina, Piauí, para vocês, saindo aqui de Altos, sentido a Parnaíba. Repetindo que vai ser mais ou menos uns 300 km. Eu acho que até 3 horas a gente tá lá, 3 horas da madrugada, quando der domingo, dia 3, mais ou menos depois do almoço, meio-dia ali. Depois que relaxar um pouquinho, a gente tá de volta. Vai eu e meu parceiro Danilo aqui. Tá aqui atrás na sua Face 150 azul. E aí vamos encarar essa aventura. E vamos que vamos. Vou filmar um pouquinho à noite pra vocês. Eu não ia filmar essa viagem, mas eu não, conteúdo a mais. Aí depois acho que eu vou filmar só a volta, que é de dia, a imagem fica melhor. Aí quer saber de uma coisa? Mesmo que a imagem seja ruim, fique um pouco ruim à noite, eu vou filmar bastante à noite, tô levando 2 cartão. E aí qualquer coisa eu filmo a volta também, e aí fica mais um conteúdo pra vocês aí. Tinha muita gente pedindo o vídeo à noite aí. Entrando aqui em Campo Maior. Na última viagem que eu fiz pro Caldeirão, que vocês já devem ter visto, eu encostei bem aqui à direita, comecei a perceber que meu pneu da frente tava meio bamba, a moto tava meio bamba. Era a válvula. Eu até comentei que eu comecei a gravar, aí encostei ali, e aí quando fui ver não tava gravando mais, né? Quando eu senti o pneu um pouco
bamba, um pouco mole, eu encostei ali pra comentar no vídeo. E aí quando eu cheguei ali na frente eu fui ver, não tava filmando, era nada. Aí eu encostei na oficinazinha aqui na frente, à direita, ali na frente, no primeiro posto aqui à direita, a gente vai já passar na frente. E aí o carinha não cobrou nada, foi só a válvula que ele disse que tava folgada. É a câmara de ar que eu botei lá em corrente na expedição Piauí de norte a sul. E aí, a câmara de ar 9, pô, já furou a cama. E era só a válvula. E aí galera, quem não assistiu ainda os episódios da expedição Piauí de norte a sul, né, que é a expedição que eu fiz por 14 dias por todo o Piauí, é só procurar aí no canal. Qualquer coisa eu boto o card aqui em cima aqui. Qualquer coisa eu boto o card aí. E aí vocês assistem aí. A essa altura do campeonato vocês... Aliás, essa altura do campeonato já tem rolado todos os episódios. Vai ser em torno de 50 episódios, 50 e pouco episódios. Quando vocês verem esse vídeo aqui, os episódios da expedição já tem saído todos no canal. Então é isso aí galera, quem estiver gostando, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Piauí na estrada aí, fazendo um rolezinho noturno, né? Tem muita gente que pediu viagemzinha noturna. Eu sempre fico receioso, mas fazer o que, né? Eu evito. Na verdade era pra eu ter ido de carro dia 2, né? No sábado à tarde. Só que não deu certo, meu amigo que ia de carro não vai mais. Aí eu cogitei de ônibus. Aí como meu amigo aqui, parceiro Danilo, ia só de moto, né? Que também era uma hipótese de eu ir de moto, tinha essa possibilidade. Aí como ele ia sozinho de moto, aí eu resolvi ir também com ele. A oficina é aqui à esquerda. E aí resolvi ir com ele. Pelo menos eu não vou só de ônibus ou só de moto em outro horário. A gente acaba fazendo companhia um pro outro. Qualquer coisa que der errado aí nas motos, um socorre o outro. E aí entramos em Campo Maior de novo. Ver se tá filmando. Tá filmando. E aí entramos em Campo Maior de novo. Vocês já devem estar abusados de ver, né? Já viram muito eu passando por aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E agora à noite de novo aí. E aí como vocês devem estar abusados de ver, né? Que nem eu falei. Só que cada viagem é uma viagem, né? Tem gente que vai assistir o canal pela primeira vez e conhece o canal da gente num vídeo em específico. E aí acaba conhecendo, através desse vídeo, conhecendo um pouco da cidade. Chegando aqui na região do lago de Campo Maior de novo. Mais uma vez, sempre, toda hora, todo dia. E ó, os meninos traquinos entrando no meio da gente, menino traquino. Estrada tem dessas coisas, tem que ficar ligado. Eu acho que a imagem aí deve sair legal aqui nessas partes da cidade. Legal assim, né? Menos ruim, porque tem as lâmpadas e tudo. E sim, comentando sobre o trajeto aí de Campo Maior, né? De Altos, da onde a gente saiu até aqui Campo Maior. Dá em torno de 40 km, quem não sabe, 40 km. E foi tranquilo. A gente, olha os homens aí. A gente só topou com um cachorro ali no meio da estrada, né? E umas 4 vacas em sequência aqui na 343 ali atrás. Ainda bem que estavam tudo no acostamento. E aí não teve tanta preocupação. Não teve que mostrar as habilidades motociclísticas. Brincadeiras à parte, tem que ter cuidado, viu? O cara topar com o animal na pista estando um pouco rápido é complicado. Pra você frear, desviar, às vezes não dá. Tem que ter muito cuidado, tem que estar bem centrado lá na frente. Ainda mais à noite. Aí, 3 na moto. Aqui tem dessas coisas, pessoal, é comum, não se assustem não. Um cara comentou num vídeo uma vez: rapaz, aí não usam capacete não nessas cidades. Ou não, nessas cidadezinhas aí das proximidades de Teresina, né? Porque no Piauí, essas cidadezinhas menores, é comum a galera andar sem carteira, 3, 4 na moto, sem capacete, moto sem placa. Até em Teresina também a gente vê, só que é menos, né? Só que se a fiscalização pegar, é complicado. Então deixa eu desligar um pouquinho, quando chegar na cidade mais à frente
eu dou um take, faço um takezinho à noite aí. Um takezinho da cidade à noite aí pra vocês verem um pouco da cidade à noite. E aí ficar de olho no quebra-mola também, né? Que eu andei querendo pular uns 2 aí. Aí pessoal, quando passa algum carrinho, fica um pouco mais iluminado alguns carros. No trajeto de Teresina a Campo Maior tinha 2 carros na nossa frente. Um HB20 dos antigos e, se eu não me engano, um HB20 novo. E aí a iluminação tava boa, a gente veio acompanhando eles até Campo Maior, mas ali em Campo Maior a gente se separou. Aí aqui já tem menos carro. Tá vindo só alguns carros em direção ao contrário, uns caminhões, uns ônibus, carro de passeio muito pouco. No sentido norte, que é o sentido que a gente tá indo, praticamente tá passando ninguém. E aí tá um pouquinho mais escuro, né, pelo fato de não passar tanta gente. Até que eu tô admirado com a iluminação da minha moto. Eu troquei a lâmpada recentemente, que ela queimou. E esse farol é um farol novo. Eu acho que é um farol similar aí, paralelo. Não é original mais. Com certeza é paralelo, né? Porque o original geralmente é um pouco mais caro. Mas tá suprindo, tá bem legal a iluminação. Tô gostando. Tô gostando bem. E aí passa poucos carros, ó. Vem um aí, farolzão troando. Baixou o farol. Dá uma plaquinha aqui, Piripiri 64, Parnaíba 238, Fortaleza 489, Parnaíba 200 e tanto, galera. É isso aí. Pensa nessa missão doida, né? Já já a gente entra em Capitão de Campo. E essa viagem vai dar... Eu vou dividir em 2 episódios, que nem eu falei, só refrisando, né? Só falando de novo. Vai ser dividido em ida, né? Que é a viagem noturna, e a volta filmando de dia. Acho que dá uns meia hora de episódio. Vou botar só 2, não vou botar... Eu não sei, vou ver, né? Vou ver. Eu falo que vou botar 2, mas talvez eu consiga dividir em 4. Mas eu tava querendo botar alguns episódios de alguns vídeos um pouco maior pra vocês aí, de no mínimo aí 20, 25 minutos, meia hora. Mas é isso, eu vou decidir na edição. Vocês vão ver aí na edição. Na edição dos vídeos aí, quando começar a sair esses episódios aí, vocês vão ver se eu botei só 2 episódios ou se dividir em mais. Mas enfim, o importante é que a gente tá viajando, tá gerando conteúdo, que eu não ia filmar essa viagem, mas resolvi filmar e fica mais um conteúdo aí pra vocês dessa aventura noturna. E vamos que vamos, e vamos com cuidado. Estamos na média de 80 km por hora. E aí só ficar ligado nas curvas, que é como a visão é reduzida, às vezes pega uma curva fechada na frente, aí é complicado, né? Tem que ficar bastante atento. Peguei um susto numa curva ali atrás, pra esquerda. Por um segundo eu pensei que não ia dar pra fazer, mas deu tranquilo, não tava rápido. Foi só uma falta de atenção mesmo, mas não era tão grande a curva não. E parece que tá chovendo, galera. Ai, começou a chuva, não acredito. Chuviscando. Rapaz, não sei se dá pra perceber aí, tá pingando. Não tá chovendo esses dias e deixa pra chover justamente quando a gente vai viajar. Já estamos em julho. Mas é isso aí, bora se molhar um pouquinho, né? Qualquer coisa, se ficar muito forte, eu dou um jeito de tirar a GoPro aqui. Mas eu achei meio estranho que lá em Altos agora à noite choveu um pouquinho. Em Teresina não tá chovendo nada, tem muita quentura. E eu não olhei a previsão de tempo para a região. Eu pensei em olhar, mas acabei esquecendo. Como sempre eu deixo fazer as coisas de última hora. Ajeitei as coisas agora de noite para poder vir. E aí se chover, choveu, né? A capa tá aqui, não sei se o Danilo tem capa. Mas se chover forte à noite é inviável de transitar à noite com chuva. Meio complicado, para mim é inviável. A não ser que seja o jeito mesmo. Até na expedição de norte a sul, Piauí de norte a sul, eu cheguei em Piracuruca lá, fiz alguns quilômetros noturnos aí, alguns 15 quilômetros, 20 quilômetros. Mas foi sofrido, dá medo, dá muito medo. Só em viajar de noite dá um pouco de medo. Imagine com chuva, com a visão reduzida. Chegando em Cocal de Telha. Passando por umas cabras ali, vi uma cabra branca à direita, bem no mato, comendo mato. Eu olhei pra cabra branca, né? Deu pra ver, branca.
E aí quando bate o olho mais na frente, uma ruma de cabra preta. Como é que vê? Me diz. De noite, uma ruma de cabra preta, se estiver no meio da pista, acaba se aperreia. De noite não é que nem de dia não, que você vê os obstáculos bem de longe. De noite a visão é bem limitada. Mas é isso aí. Então, o letreirozinho aí de cocal de telha. Passando mais uma vez o cocal de telha. Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando, que essa câmera tá me aprontando algumas coisas. Não muito legal. Ela começa a filmar, eu penso que tá filmando, e aí pensa que não tá filmando mais, e o arquivo perde. Já tem algumas vezes que ela deixa o arquivo corrompido. O arquivo tá lá, mas fica só preto, o arquivo escuro, e não reproduz nada. E aí, cocal de telha é rapidinho, sai do perímetro urbano dela. Aqui ainda faz parte, só que já acho que é tipo a parte rural, né? É bem grande, ali por lado tem mais residência. Mas essa parte aqui já não tem tanto comércio não. Aliás, acho que nem tem comércio mais. Tem só uns barzinhos aí de beira de estrada. O movimento maior ali atrás mesmo, onde é o centro. Outra plaquinha ali de quilometragem. Bora ver. Piripiri 36, pertinho. Parnaíba 212, Fortaleza 463. Não sei se eu comentei, mas comentando, a gente vai tentar tirar só de uma lapada até Piracuruca. E aí, Piracuruca a gente dá uma paradinha para esticar as pernas, e aí faz o restante. Olha o Danilo aí na frente. Piracuruca a gente dá uma paradinha para esticar as pernas, tomar uma água, urinar. E aí fica faltando pouca quilometragem pra gente fazer. Fica um pouco menos da metade, né? Uns 130. Vai ficar faltando uns 130 pra gente chegar em Parnaíba. Mas fora a limitação de visão, né? Obviamente é de noite, a visão é bem mais limitada. Fora isso, a viagem está tranquila. Já a gente tá em Parnaíba, até 3 horas a gente chega lá. A previsão é essa. E agora passou uma ruma de carro agora aí. Sequência de carro aí, estão indo pra onde? Vindo da onde? Tomara que não tope com nenhum motorista bêbado aí, né? Entrando em Capitão de Campo, dessa vez de noite. Mais uma vez em Capitão de Campo. Ainda tem um pessoalzinho tomando umas aí. Pessoalzinho aí na banquinha da tiazinha. Bolo. Vou ver se eu vejo a hora aqui. 23h11, 23 e um pouquinho. 23, tá bom. 1 hora. Tá rápido. A gente tá na pegada boa. 1 hora pra chegar em Capitão de Campo. Então Piripiri tá logo à frente ali. Rapidinho nós chega lá, rapidinho. Chegar em Piracuruca a gente dá uma parada. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas meu farol tá... Meu farol não, meu painel tá escuro, ó. Queimou a luzinha do painel. E aí não deu tempo eu colocar. Porque meu tempo é corrido, só dá no horário de almoço e a correria. Às vezes a oficina tá lotada e eu fico com preguiça de fazer alguma coisa. Ainda bem que lá na autoescola, onde eu trabalho, um aluno faltou, eu consegui trocar o óleo, ajustar a corrente. Tinha uma folgazinha na caixa de direção, mandei ajeitar, olhar a vela. E aí, como o kit de relação tava tudo ok, pneu ok, não precisou olhar o restante não, só o básico mesmo. A motinha aqui sempre anda revisada. Se quebrar na estrada é porque tem que quebrar mesmo. A bichinha já é velhinha, mas eu só faço revisão top nela. Os gastos que eu faço nela é grande. Às vezes quando eu tiro pra gastar é de 1.000 pra lá.
E o Fiat Unozinho aí tá querendo ir pra um lado, deu a seta, não foi, voltou. Ele tá meio querendo dar uns... Ih, parece que até é bebo. Tá meio cacundo ali em cima da direção. Não gostei de ter passado dele não. Ficar de olho nele aqui, que ele tá meio bamba ali. Ele deu uma bambeada pra esquerda, deu uma puxada pra direita. Eu pensei que ele ia drobar até pra esquerda. Bora ver aí, estamos pegando distância dele. Tomara que ele fique ali pra trás, que ele não venha seguindo pra cá. Olha, 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 olha. Chegamos em Periperi. Chegamos em Periperi. Postozinho à direita que a gente para às vezes, que eu esqueci o nome. A Parnaíba ele escorreia direto. Pedro II à direita e é na 404, se eu não me engano, Pedro II. Aqui bem aqui à frente. Bem na frente vai estar a Polícia Rodoviária de Piripiri. Lá na frente à direita é o Caldeirão e Parnaíba entrando na rotatória à esquerda, porque direto vai ser a 222 indo pro Ceará. Bora ver aqui, estamos chegando. PRF Piripiri, aqui à direita aqui, que vai pra Pedro II, aqui à direita. É porque não dá pra ver, né? Porque tá à noite. Aí a GoPro à noite é show de bola, né? Vamos lá. Tem rolé também aí da viagem de Pedro II. Só procurar aí no canal. Tem rolé de Piripiri. Piauizão aí a gente já rodou um bocado. Vamos lá, já já a gente tá em Piracuruca, dá uma paradinha pra descansar e depois faz o restante da viagem. Tá mais perto do que longe. Acabamos de contornar Piripiri aqui. Ele tem duas entradas, né? Ou duas saídas, sei lá. Tem dois acessos. Tem esse primeiro acesso aqui logo depois da Polícia Rodoviária. E dobrando lá na esquerda, se eu não me engano, tem outro acesso à esquerda lá na rotatória que vai para Parnaíba. Que uma vez eu voltando do litoral, eu entrei por dentro. Eu peguei por lá e saí bem aqui por dentro, pegando na 343. Quase me perdi dentro da cidade. Me perdi assim, rodando, né? Pra achar a saída da BR. Aí tive que botar no Google Maps. Tô dizendo que é muita loucura, minha gente. É muita emoção. É o UESP aqui de Piripiri. E quem estiver gostando aí, se inscreve e ativa as notificações, galera, pra ficar por dentro de tudo. Ver muita coisa boa aí pelo canal. Dá uma vasculhada aí no canal. Quem quiser conhecer o Piauí, você está no lugar certo. Se inscreve aí que vocês vão conhecer as belezas do Piauí através das lentes do canal Piauí na Estrada. Ah, bem aqui o postozinho que a gente parou uma vez quando a gente foi pra... Até eu tava junto com o Danilo. Quando a gente foi pro Ceará. Postozinho à esquerda aqui. E aí a rotatória que a gente vai dobrar é ali. Se esse bichão deixar, vou ter que passar bem aqui. Fazer um gato aqui. Ele vai pra onde, esse doido? Já cuspi fumaça na minha cara aqui. Também, né? Como é que não cospe? Eu vim pertinho dele, quase beijando. E aí não tem como não comer fumaça, né? Não tem condição. Vamos mais pra frente um pouquinho. Drobar. É. Pronto, a rotatória do litoral é essa aqui. E eu doido drobar ali atrás. Ó, bicho desatento. Piracuruca, Parnaíba à esquerda. E que é aqui onde a gente tá entrando. São João da Fronteira, que é a divisa Ceará e Piauí, ali passando direto. A gente dobrou a esquerda. Aqui a gente tá acessando a 343 de novo, porque ali a gente veio na 343 e a 343 continua aqui à esquerda indo pro litoral. Se tivesse passado ali direto na rotatória, era 222. Oi? Foi rápido, pô. Tá muito rápido, pô, muito rápido mesmo. Eu acho que nós chega lá já, pô. Se nós for nesse pique, mesmo pique,
Piracuruca é mais na frente, é a próxima cidade. Piracuruca é a próxima cidade. Piracuruca. A gente para lá. Eu acho que é, né? É, próxima cidade. E aí vai ter uma sessão de quebra-molas aí pra vocês. Vai ter uma sessãozinha de quebra-mola aí, deixa eu ficar ligado, né? Uma coisa que devia ter bastante, a meu ver, esses luminosos nas bordas, na linha de bordo e na linha que divide as faixas do meio aí, ó. E aí ajudava bastante. Ali atrás tinha muito, ó, aqui já tem mais um pouquinho. Devia ter muito, porque ajuda na visibilidade de noite, na visibilidade noturna, ó. Só que a maioria, acho que tá tudo quebrado, desgastado, ou realmente não tem na maioria da rodovia. E aí a pessoa tem que ficar bastante atenta, que ajuda a direcionar. De longe você vê a curva, de longe você vê o trajeto da estrada, já ajuda muito. E falar em visibilidade, galera, eu sei que não vai sair legal a filmagem, certo? A galera entende, creio que vocês entendem, porque filmagem noturna com a GoPro é complicado. Mas de qualquer forma vai pro ar. Talvez apareça críticas aí, ah, não tô vendo nada, não tô vendo isso, não... Mas dá pra ter uma ideia mais ou menos do rolê. E como tinha gente pedindo rolê noturno, eu vou colocar. Mas eu tenho consciência de que a visibilidade não vai ser das melhores. Mas de qualquer forma tá aí a aventura. Ó, Piripiri é aqui também, a entrada que eu falei, à esquerda aqui. Entra por aí e sai lá na ponta da 343, lá depois da UESP, onde eu falei, onde eu peguei errado, que eu falei quando eu voltei de uma viagem. Ó, aqui acho que já ficou um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais estranho. Já não conheço tanto pra cá, passei poucas vezes, ali pra trás já passei várias vezes. É só ir com calma aqui que dá certo. Tem umas curvinhas aí de leve, tomara que não tenha bicho e buraco. Bicho e buraco é que é o problema. Tem que andar bastante atento. Pronto, 2 horas percorridas, acabamos de chegar em Piracuruca, 170 km saindo lá de Alto. Danilo fez 210, né? 40 km a mais. 12h25, 12h30 mais ou menos. Acho que até 3 horas ou antes. No máximo até 3 horas a gente chega em Parnaíba. E ó o valor da gasolina aí, ó. Aqui em Piracuruca, gasolina comum 6,25 na data de 1º de julho de 2022. Lá em Teresina tá 7,80. Eu abasteci a 7,49 lá em Altos. Ainda é possível encontrar até R$8 lá em Teresina na data de hoje. Mas parece que vai baixar aí, tá baixando em algum lugar. E já a gente tá chegando em Parnaíba. A motinha aí, não dá pra ver nada. Tudo escuro, os grilos e os sapos. Já a gente chega em Parnaíba. Falta 130 km mais ou menos. Vamos lá. Tá um friozinho. Dei uma paradinha aqui no posto 7 Cidade. O posto da gasolina em questão que eu tava falando. E aqui nesse postozinho aqui. Aí tem uma churrascariazinha. Churrascaria e pizzaria Cidade. Churrascaria e lanchonete. O Danilo foi comprar um lanchezinho ali pra ele. As motinhas estão aqui, ó. Não dá pra ver quase nada, mas estão aí de qualquer forma. Vou filmar aqui. A vermelha aí, não dá pra ver. E a fez 150 Danilo. Tá lá dentro ele. Já a gente tá indo. Vamos ver se a gente chega em Parnaíba antes das 3. Pela pegada eu acho que dá. Falta 130 km. Quem estiver gostando aí já se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Bora lá. Pronto, tomamos uma aguinha. Aqui eu falei que era churrascaria Cidades, mas não é, churrascaria 7 Cidade, lanchonete 7 Cidade, pousada 7 Cidade, posto 7 Cidade. Legalzinho aí. Não entrei não, fiquei só ali por fora. Parece um ambiente agradável, tem outras partes ali para trás. É bem completo aí, quem vem aí de viagem aí, tem várias coisas aí. E agora
Vai dar 1 hora já, demorou um pouquinho aqui. 1 hora da manhã, falta 8 minutos. E tá aberto aí a lanchonete, churrascaria. Acho que o pessoal fica bebendo aí até mais tarde. Uma dica aí pra quem vem viajando aí pelas redondezas aí, passando aqui na região. Fica aberto até mais tarde, hoje é sábado. E aí parece que tá bem movimentado lá dentro. Não cheguei nem a entrar não. Tem até um resort ali do lado. Só não olhei o nome, se era Sete Cidades também. Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando, que a câmera tá querendo dar problema aqui. Não quer iniciar a filmagem. Então é isso aí, galera. Falta 130 km mais ou menos. Mais ou menos, né? Sempre aproximado. Já rodamos 170. Já vai dar 1 hora. Quero chegar antes das 3 lá em Parnaíba. Já tem gente esperando nós lá. Tem os nossos parceiros lá. Então quem estiver gostando, ó, churrascaria JK, forrozão tá lotado. Tá lotado aí, forrozão rolando. Então quem estiver gostando, galera, se inscreve e ativa as notificações aí pra ficar por dentro de tudo do canal. Tem muita coisa boa no canal aí. Muita coisa sobre o Piauí. Tem a expedição que eu fiz pelo Piauí de 14 dias, mais de 3.500 km rodados. Tem aí visitando Piripiri, tem visitando Campo Maior, tem visitando Pedro II. Falou em Piauí, esse é o canal certo. Então se inscreve aí para dar uma força, se gostar, né? Se não gostar não tem problema não, então é melhor nem se inscrever Mas quem estiver gostando aí já se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Então vamos seguir viagem. Nossa pegada tá boa, o trânsito tá tranquilo. Não tem tantos carros, acho que é por isso que tá rendendo. Mas a gente ficou parado ali uma meia horinha ali. E aí eu acho que a gente chega lá por volta das 3 mesmo. Deixa eu ver aqui. Parnaíba. Centro direto, Parnaíba e Luiz Correia. Pegue a segunda saída na rotatória. A segunda saída é aquela ali, que a primeira é a da nossa frente e a segunda é essa aqui. Uma vez eu abasteci nesse postozinho à direita aqui, quando eu tava indo com o menino para Cajueiro da Praia e Barra Grande. Tem aí também, ó, lembrando, tem também aí um rolê para Cajueiro da Praia e Barra Grande aí no canal. Então vamos lá, bora esticar aí que ainda tem uma quilometragemzinha boa aí pra gente rodar. Olha o portalzinho aqui na saída de Piracuruca. Volte sempre. Eu tenho uma foto aqui de lá pra cá com minha esposa, quando eu tava voltando de Cajueiro da Praia. Pena que não vai dar pra ver direito aí, né? Que como sempre a GoPro não tem nada que reclamar da bichinha não, né? A câmera é boa, me serve tanto. Tá querendo dar um bugzinho na hora de filmar, mas tá bom, tá servindo. Quando eu melhorar as condições aí eu compro uma mais atualizada. E vamos que vamos, meus queridos. Aqui tem estrada, vamos acelerar. Tô na média de 80, não dá pra ver aqui no painel como queimou a luzinha, né, do painel. Mas a média tá 80 mais ou menos. Eu conheço minha moto, não estamos nos excedendo. A viagem tá rendendo porque o trânsito tá tranquilo. Praticamente não tem ninguém. E aí não tem aquele pé, aquele para ultrapassar, aquele breca, aquele vai. É por isso que rende um pouquinho mais. Rapaz, passamos por uma sequência de buracos aqui depois de Piracuruca, quilômetro 91 da BR-343. Rapaz, buraco demais, só desviando de um, desviando do outro, desviando de um, desviando do outro. Tinha uns buracos grandes, tinha uns pequenos, nós tínhamos uns grandes. Quem vem pra essa região aqui à noite, tomar cuidado. Quilômetro 91 da 343 após Piracuruca. Tem umas partes que recapearam, ó, tipo essa aqui, ó, que eu acho que já tava demais. Eu tô mostrando como se desse pra ver, né? Mas tem umas partes recapeadas, as partezinhas mais escuras. Acho que eram os buracos maiores, bem maiores. Mas então quem vir aqui pra região, tem cuidado aí. Principalmente à noite, que nem nós. E essa parte que eu não conheço muito não. Passei por aqui mais poucas vezes e já tá com bastante tempo esse pedaço aqui. Chegando aqui no
povoado Volta da Jurema. Volta da Jurema. Eu acho que tem a tal curva da Jurema, não sei. Acho que essa aqui. Diz que é perigosa. Não tenho certeza não, mas a curva é grande mesmo, moço. Não tenho certeza não. Se tem essa tal curva, eu acho que é essa curva da Jurema aqui. É famosa. Já ouvi falar bastante. E tá frio, galera. Tá frio. Esfriou. Minha mão tá gelando. Já tô assim escorrendo, meio fanho. Tá frio. Tá frio, frio, frio. A mãozinha tá geladinha. Passamos da entrada de Cocal aqui à direita, que a gente também fez viagem pra lá já, Cocal. Ó, divisa Piauí Maranhão 62, Parnaíba 69, Luiz Correia 81. Estamos chegando, é 69. Que número sugestivo. Estamos pertinho, cara, 69. E aí, ali atrás é que nem eu falei. Entrada de Cocal à direita. E aí a gente já deu um rolezinho já por Cocal já, algumas vezes. Já passou de passagem pra ir pro litoral também, só que ali por dentro pra sair em Luiz Correia. Pegando a 301, estradazinha show, cheio de curva e animal, mas é show à vista. E passamos também em Cocal, agora na expedição Piauí de Norte a Sul, visitando as cachoeiras lá, Engenho Velho, Pinga, Pirapora. Na Cachoeira do Engenho Velho, Cachoeira do Pinga, Cachoeira do Top e aí da Pirapora. Foi show. Você já deve ter visto esse episódio aí dessas cachoeiras, mas se eu lembrar eu deixo o card aqui em cima. Então é isso aí, galera. Quem estiver gostando, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Tem no Instagram aí, eu boto os stories lá praticamente em tempo real. Coloquei uns stories ainda agora e vou colocando as fotos. À medida que dá, eu vou colocando as fotos. E aí dá pra você acompanhar e ver onde que a gente tá mais em um tempo mais real. Entendeu? É só seguir no Instagram lá. Aqui no YouTube sempre vai ter um delayzinho. Tem que ter, porque não dá pra viajar direto. E aí eu vou fazendo os episódios, adianto, edito, adianto, programa. Vai soltando no decorrer dos tempos enquanto eu faço outras viagens, né? E aí quem sabe um dia a gente não consiga fazer mais viagens com mais frequência e até aumentar a frequência de vídeo, porque no momento tá saindo dois vídeos, né, por semana. Tá de bom tamanho, tá bom. E aqui parece que deu uma chuvinha, uma molhadinha. Tá tudo molhado aqui nos acostamentos. Os buracos aqui tá servindo pra uma coisa. Tá servindo para despertar meu sono. Que aí faz com que eu fique mais atento, vá desviando, vá para um lado, vá para o outro. Não fica tão monótono. Pelo menos isso, né? Porque dá sono. Ó, segundo carrinho que passa pela gente. Depois de hora, depois de tempo, passou um carrinho, o Palio Weekend, né? Acho que é assim que se pronuncia. Minutos atrás, agora passou esse aí. Praticamente não tá passando carro aqui. Demos uma paradinha aqui na entrada de Buriti dos Lopes. Olha os cachorros correndo atrás da gente. Ah, bom de bicho sacana, olha o tanto de cachorro. Estavam correndo atrás da gente ali, os outros. Estão aprontando aqui. Também é cachorro no cio. Só do meio, rapaz, os carros. Já são duas e um pouquinho. Buriti dos Lopes. Falta 37 km. Tô com sono. Deu sono, mas estamos chegando. Ó, tomei um cafezinho à direita aqui, numa dessas barraquinhas. Quando eu passei vindo ali por dentro de Joaquim Pires, eu saí ali na 343, né, que eu vim por outro lado. E aí tomei café ali, reforçado. Eu acampei a alguns quilômetros de Joaquim Pires na rodovia. Acampei no meio do mato lá, acampamento selvagem. É só procurar aí no canal. E aqui continua a 343. Aqui o que? 40 minutos a gente tá lá em Parnaíba.
Eu quero ver as horas aqui direito, que eu olhei e não vi direito. 2 e pouquinho, 2h20. É, vamos chegar a 3 horas mesmo, cara. 2h20 e pouco aqui. Não deu pra ver direito não, mas é 2h20 e pouco. Vamos chegar a 3 horas, 40 minutos pra chegar lá. A média de quilometragem, né? A média de tempo é essa, com essa quilometragem. É 3 horas mesmo. E a gente veio numa pegada boa. Eu pensei que a gente chegava mais antes. Eu acho que a gente chegaria às 2h30. Só que a gente parou meia hora lá atrás. Mas vamos ver o desenrolar. Já já a gente chega em Parnaíba. Estamos chegando. Bem-vindos a Parnaíba, galera. Chegamos em Parnaíba. No horário previsto. Já vai dar 3 horas. São 12 e pouco. Vamos encostar ali para ver a localização. Onde é que os parceiros nossos estão, pra gente dormir lá. Oi? Tá. Danilo vai abastecer. Deixa eu ver aqui. Que hora é essa? Direitinho. 2h58. 2h58. Show de bola. Pronto, Danilo acabou de abastecer aqui no posto. 769. E aí estamos com a localização aqui dos nossos amigos aí que tá aqui na casa onde eles estão. 3 ponto alguma coisa quilômetros, 3,9 quilômetros. Passamos um pouquinho. E aí chegamos em Parnaíba, galera. É isso aí, com sucesso. 3h04 já, 3h05 o horário. Saímos de lá 10 horas, né? Ia dar 10 horas, faltava uns 5 minutinhos para 10. 10 horas praticamente a gente saiu, né? 5 minutinhos, que é 5 minutos. Mas chegamos aqui 3 horas. Justinho o que eu disse. A gente parou meia hora lá em Piracuruca, praticamente. Foi praticamente meia hora. Dava pra chegar às 2h30. A gente veio numa pegadazinha até que legal, mais ou menos de 80. E aí não dava pra vir mais rápido que isso não. Deu um sonozinho agora nessa parte final. Alguns quilômetros de Piracuruca pra cá, deu sono. Sono. Rapaz, o ruim de viajar de noite é isso. Mas tá todo mundo bem, tranquilo. Deu pra aguentar o sono. Alguns animaizinhos na pista. E vamos aqui na captura aqui dessa casa onde nossos amigos estão. Todo mundo lá, os comparsas, tudinho. E aí vocês perguntam, rapaz, o que o André vai fazer em Parnaíba? Fazer o que em Parnaíba de noite? Eu venho assistir um showzinho de rock, galera, que eu gosto de rock. Aí vai tocar uns amigos meus. E aí vou fazer uma participação aí, tocar uma música. E aí eu tinha prometido que vinha e vim. E aí eu ia vir de ônibus, ia vir de carro ou de moto, ia ver ainda. E aí acabei vindo de moto com o Danilo. E aí deu tudo certo. O show é hoje, sábado. Começa cedo, termina cedo. Dá tempo de descansar um pouquinho domingo. E aí depois do almoço no domingo a gente retorna aí pra Teresina. A volta eu acho que vai ser mais cansativa, sei lá. A volta tem hora que me dá um sono à tarde. Parece que é pior do que esse que dá de noite. Nós estamos aqui desbravando aqui Parnaíba aqui. Já estamos indo batendo nas portaleias para nos abrigar. Rapaz, eu enchi o tanque, ainda não caiu nem na reserva, né? Rodei esses 300 km, vai dar uns 300 e um pouquinho que eu tô circulando aqui dentro. Mas não caiu nem na reserva. Foi lá, foi 12 litros e alguma coisa.
que eu botei, deu R$96 e algumas moedas. E aí não caiu nem na reserva. A motinha tá bom. Ela roda em torno de 360 para mais, 360 km para mais. E aí tá bom. O que eu quero mais? O que eu quero mais? Queria que ela fizesse 60 com litro. Pois é, galera. Então eu vou caçar aqui o local. Aí domingo eu filmo a volta. Vou filmar a volta. Não vou filmar mais agora, já vou encerrar. Obrigado aí por quem assistiu esse episódio. E aí fiquem de olho que o próximo episódio é a volta. A volta pra Teresina. Domingo eu tô voltando. Domingo dia 3, né? Domingo dia 3. Tô voltando, mais ou menos depois do meio-dia. Eu tô indo pra casa aí, eu e Danilo. E aí firme e forte e com cautela a gente vai voltando no domingo. Então, boa madrugada a todos. Vou comer alguma coisa, usar o banheiro, tomar uma água e dormir. Tentar descansar bem para não ficar com sono acumulado. De qualquer forma vai estar acumulado de todo jeito, mas pelo menos tirar metade desse sono. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! E aí, galera, firmeza? Olha nós aí com mais outro vídeo. Na verdade o vídeo parte 2 da viagem de Parnaíba, né? Vocês viram aí recentemente a ida à noite. E agora eu tô voltando. Hoje é dia 3 de julho de 2022. E nós vamos encarar esses 300 e tantos quilômetros aí pra Teresina. Já vai dar 10 horas, né? 5 para as 10 da manhã aqui em Parnaíba. E aí vamos aí filmar esse rolezinho de volta aí pra vocês. Então, aqui quem fala é André de Lira, do canal Piauí na Estrada, de Teresina, Piauí, pra vocês. Na verdade eu não vou esticar até Teresina, eu vou parar em Altos, né? Ou seja, 40 km a menos. Então vai ficar, pra mim vai ficar 300 km. Aí meu parceiro Danilo, que tá comigo aqui, vai fazer os 340, 350 que ele vai até Teresina. E eu vou ficar em Altos. Aí quando der amanhã, na segunda-feira, dia 4, eu estico pra casa. Estico pra casa não, vou trabalhar em Teresina, né? Que quase todo dia eu vou pra Altos, quase toda semana. E aí dia 4 eu volto. Vou aproveitar pra descansar. Eu acho que a gente chega lá antes do anoitecer. Acho não, a previsão de tempo é pra chegar antes do anoitecer. E é isso aí, vão acompanhando aí. Quem estiver gostando das aventuras do canal, já se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que vem pela frente. Recentemente aí vocês devem ter assistido aí a expedição Piauí de norte a sul. Qualquer coisa eu deixo o card aqui em cima para vocês acompanharem. Então, bora lá, galera, bora seguir viagem junto. Acompanha aí que vai ser um rolezinho legal. Pronto, motinha abastecida, 7,49 o litro. Tá bom, a gasolina parece que tá baixando. Tem uns lugares aí de 7. Eu ouvi falar aqui no Piauí. Bora ver se baixa um pouquinho, né? E aí eu enchi o tanque pra vir pra Teresina. Não tinha nem caído na reserva. Completei agora, R$69. Esqueci de olhar quantos litros tinha. Quantos litros pegou. É a minha falta de atenção. E aí vou esquecer de olhar também quanto quilômetro tá fazendo com litro. Rapaz, eu tenho que me ligar mais nessas coisas, né? Ficar calculando. Mas a moto tá fazendo em torno de 35 a 40. A motinha aqui faz em torno de 35 a 40. Na viagem, na expedição Piauí de norte a sul, era mais ou menos isso que ela tava fazendo. E aí não vai ser diferente, né? Então vamos saindo aqui na 343. Saímos aqui na 343.
Seguindo Teresina, direção a Teresina. Só que eu vou parar em Altos. 343 aqui. Eu passei por aqui na expedição que eu fiz pelo Piauí. Piauí de norte a sul, 14 dias de viagem, mais de 3.500 km rodados aqui na CG 125, ano 2012. Já rodou mais de 300 mil km. Já perdi foi as contas de quanto eu rodei nessa motinha. Guerreira ela. Sempre me acompanhando aí nos rolés, nunca me deixou na mão. Uns perrenguezinhos de vez em quando, pneu furado, uma coisinha ou outra, mas faz parte. Uma quedazinha. Mas estamos sempre aí junto com os rolés. E aí vocês vão ver muito rolê ainda com essa motinha. Então vamos seguindo que tem estrada. Vamos chegar ainda pra hora do chá das 6. Ainda quero chegar com um dia ainda, com sol. Bora ver se a gente consegue. Mas eu tô um pouquinho cansado, né? A volta sempre é mais cansativa, mas a meu ver parece que a volta sempre é mais rápido também. Vamos ver aí o que acontece aí, se a gente chega antes das 6 ou não. Mas eu creio que chega. Depender do trânsito. Paradinha aqui pra foto, paradinha pra foto. Fotinha aí. Quase não tirei foto nem nada nessa viagem. Foi correria. Correria. Eu sempre com a sensação de que estou esquecendo algo, mas não estou. Só a sensação. E tá quente. Tá quente. Pegamos um friozinho na ida, né? Que foi à noite. E agora estamos pegando a quinturazinha. Tá quente. Pra quem não assistiu aí o episódio anterior, o episódio de ida, eu saí de Altos 10 da noite com o Danilo, parceiro de viagem aqui, e cheguei em Parnaíba 3 da madrugada, quase em uma tirada só. A gente parou só em Piracuruca para esticar as pernas, deu uma paradinha de meia hora, e aí depois dei uma paradinha de 5 minutos para trocar uma ideia e seguimos viagem. A primeira tirada foi de 170 km mais ou menos, e a segunda tirada de 130. Desenvolvemos bastante. Como não tinha muita gente na estrada, quase não tinha ninguém, né? De madrugada o trânsito reduz, né? Fica bem ameno. Aí vamos ver aqui nesse domingão se na volta vai ter muita gente. Se tiver um trânsito grande ou razoável, obviamente a gente vai demorar mais para voltar. A volta vai ser mais demorada. Mas o propósito de hoje não é chegar tão rápido. O propósito de hoje é chegar antes do anoitecer. Não quero chegar à noite, quero chegar cedo para descansar, tomar um banho, jantar, dormir cedo, que amanhã tem trabalho. Então é isso aí, galera. Repetindo aí, quem estiver gostando, se inscreve e ativa as notificações. Quer conhecer o Piauí? Você está no lugar certo, é no canal Piauí na Estrada. Na data de hoje a gente está exatamente com 980 inscritos. Não monetizamos o canal ainda, mas está bem perto. Falta em torno de 500 horas de assistir, né? Falta 500 horas, para quem não sabe, tem que adquirir 500 horas e 1000 inscritos para poder monetizar. Falta menos de 500 horas e falta 20 inscritos para a gente monetizar. Já a gente está monetizando aí nosso canal. E aí, então, para você acompanhar nossas aventuras, é só se inscrever, ativar as notificações aí, que eu garanto que você não vai se arrepender. Nosso Piauí é show. Ó, esse posto aqui foi onde eu parei lá na última vez que eu vim para Parnaíba. Eu parei aqui debaixo dessas árvores, tem uma torneira ali onde eu enchi minha garrafa, aproveitei e regulei a corrente. Tinha um banquinho ali, não tem mais. Aí dei uma lubrificada na corrente, tomei uma água, estiquei as pernas e segui viagem. Esse dia aí a gente pegou bastante chuva nesse dia de viagem. Vamos ultrapassar aqui essa caçamba. Sinalização fechou. Uma subidinha ali na frente. Só a sinalização permitir aí que eu faça a ultrapassagem.
É a sinalização permitindo, mas vem carro em direção contrária, então vamos aguardar. Motinha pequena não dá pra andar arriscando não, ou forçando ultrapassagem não. Vou deixar passar daquela subida lá. Daria pra fazer aqui, mas tem moto vindo de lá. Vai que dá uma zebra. Alguém vindo de lá se atrapalha, ou o caminhão se atrapalha. E aí já viu, né? Vou esperar um momentozinho mais tranquilo e favorável. Se fosse numa moto grande era só uma puxada, né? Só uma chamada, 2 segundos ultrapassava. Morrinho aí, pequeno, mas sem visibilidade. Bora ver. Olha, agora dá. É, galera, moto pequena também viaja, mas tem que conhecer as limitações. O problema é você ir além do que a moto pode ir, ou além do que você tem condição de fazer. Tendo um pouquinho de prudência e calma, dá pra viajar bastante com moto pequena. Não à toa que tem muita gente aí fazendo história com moto pequena, né? Alfredo aí do Diário de Motochileiro, Murati do Crônica de Viajeiro, Marcelo do Vem na Garupa. Entendeu? Enquanto a gente não tem uma moto grande, não tem condição de comprar ou de manter uma, de possuir, né? A gente se diverte com as pequenas. Por muito tempo eu deixei de viajar, de criar o canal, que esse projeto Piauí na Estrada já era para ter saído há muitos anos. Mas minha intenção era comprar uma moto grande, ter equipamento top. E aí o tempo tava passando e eu não fazia meu projeto, não criava meu projeto, né? Não tirava o projeto do papel. E aí quando chegou a pandemia, resolvi dar início pra moto pequena mesmo. Comprei o capacete, a GoPro, a luva eu já tinha. Aí consegui a jaqueta agora recentemente, quando eu fiz a expedição pelo Piauí. E aí aos poucos a gente vai melhorando. Não é por falta de materiais top, de equipamentos top, que a gente vai deixar de viajar não. Eu demorei muito esperando por isso. A condição ideal é complicada para você adquirir a condição ideal para fazer certas coisas. Então a gente vai fazendo na medida do possível, né, com o pouco que a gente tem, tentando dar o melhor com o pouco que a gente tem, e aos poucos a gente vai evoluindo aí. Então, vamos que vamos. E a PRFzinha aí encostada, vendo aí a velocidade aí dos carros, radarzinho de mira. Só mirando lá eles. E é bem depois da subida lá. Quem vem de lá pra cá, chutado, não tem pra onde correr, ele pega mesmo. Tá só lá sentadinho mirando eles. Mas tá certo, tem uns pessoal aí que gosta de correr demais. Passadinha aqui pela PRF, Marueção Paranós. Dificilmente a gente é parado. Eu só fui parado uma vez pela PRF. Uma viaturazinha aí. PRF aqui chegando em Parnaíba. Uns quilômetros, né? Lençóis Maranhenses à direita, divisa Piauí Maranhão à direita, Teresina direto. Agora que estamos no começo da viagem. Aí, Lençóis Maranhenses, quem sabe a gente ainda não visite os Lençóis Maranhenses. Primeiramente a gente tem que visitar, dar uma explorada maior nos Lençóis Piauienses, né? Que eu não explorei a fundo ainda. O negócio que é muito lugar para visitar, pouco dinheiro, pouco tempo. Disposição eu tenho, coragem eu tenho, não tenho dinheiro e tempo. E aí quando der a gente explora melhor os Lençóis Piauienses. E aí tá faltando uma viagem também mais aprofundada pelo Maranhão, né? Só dei uma viajadazinha passando por Duque Bacelar, Miguel Alves, Timon, há algum tempo atrás, com o nosso amigo Zete da CB Twist e o Valdemir Lima. E aí depois eu quero fazer uma viagem mais aprofundada, né? Tem Caxias, tem Carolina, tem muita coisa legal aí por rumo do Maranhão, né? São Luís. Quem sabe aí em breve a gente não faça uma expedição pra lá. Aí também tem o Ceará, que tem muito lugar pra visitar. Fiz a viagem pelo Ceará, visitando Viçosa, Ubajara e Tianguá.
no final de semana, dando feriadão prolongado. Mas Ceará também tem inúmeros lugares para visitar. A gente não sabe nem por onde é que começa. Tem muita cachoeira lá para visitar. Quero voltar no Parque Ubajara também para visitar, fazer a trilha da gruta lá. E o bondinho voltou a funcionar. Andar de bondinho lá, né? Lá em Ubajara. Vamos aí se organizar, ver se a gente consegue fazer todos esses rolês aí. Olha, já estamos chegando em Buriti dos Lopes. Eu tô achando que a gente vai chegar cedo. Acho que a gente chega cedo em casa. Buriti dos Lopes, capital do arroz, cidade do bordado. Quando eu passei aqui na expedição pelo Piauí, você já deve tá cansado, né, de eu tanto falar dessa expedição. Mas é pra divulgar, né? Minha playlist de referência aí pra vocês conhecerem o Piauí melhor. Porque foi uma viagem mais longa, com mais quilometragem, com mais dias. E aí sempre eu vou estar falando dela aqui. É só procurar aí no canal. Foi muito legal essa viagem. Teve acampamento, fiz Cânion do Viana, Serra da Capivara. Andei na região ali da Serra da Capivara, não a serra em si, mas fui no museu, do Homem Americano, Museu da Natureza, acampei. Só vocês assistindo mesmo aí pra ver a aventura, ter noção da aventura. Sim, falando, quando eu passei aqui da outra vez na expedição pelo Piauí, né, em abril de 2022, não tinha aquela placa ali, aquela placa da chegada, né, capital do arroz, terra do bordado, aqui em Buriti dos Lopes. Eu tomei café até ali na frente. E aí colocaram a plaquinha, dá até pra ver que tá novinha. Os pisos ali em torno da plaquinha do portal, né? Tá bem novo, eu acho que nem acabou direito. Tem umas partes pra fazer acabamento. E aí Teresina à esquerda, Barra do Longar à direita. E ali na frente é o mercado. O mercado achei ali na frente. Aqui tem tipo uma feirinha de alimento, de café da manhã. Eu tomei café aqui à esquerda, ó, da expedição, numa dessas barraquinhas aqui à esquerda. Depois eu vim de Joaquim Pires eu vim de lá. Tem uma PI à direita, esqueci qual é a PI. Uma PI lá na frente à direita que vem de Joaquim Pires, onde eu acampei. Mais ou menos a uns 10, 20 quilômetros de Joaquim Pires eu acampei. Fiz um acampamento selvagem às margens da rodovia. Olha aí, Piracuruca 92, Piripiri 134, Teresina 292. Mas como eu vou ficar em Altos, 292 menos 40, já dá já pra chegar mais cedo em casa. Aí o Danilo segue pra Teresina. Aqui à direita que eu falei, ó, Joaquim Pires e Luzilândia, à direita. Eu vim daqui. E aí Piripiri e Teresina direto. Eu esqueci qual é o nome da PI que dá acesso a Joaquim Pires. É a 221, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui embaixo, sempre eu coloco. E aí eu vim daqui. Foi uma viagem sensacional. Piracuruca 87, Piripiri 132, Teresina 287. Já estamos rodando há 1 hora sem parar, já é 11h04, né? A gente saiu de lá às 5:10, lá de Parnaíba. 11h04, bora ver até onde a gente bota, só de uma pegada. Na última a gente botou até Piracuruca, deu 170, se eu não me engano. E aí Piracuruca agora tá a 60 km. Piripiri 105, Teresina 260. E tá sendo rápido. Acho que lá por Piracuruca a gente tá uma paradinha. E aí, como sempre, tá me dando um soninho, aquele soninho maroto. Eu fiz um lanche reforçado agora antes de sair. Um pãozinho, pãozão, né? Tal de pão melancia, bem grande, que eu não conhecia. Lá em Teresina, pelo menos, não conheço por esse nome. É um pão grande. Coloquei umas mortadelas lá dentro, botei para esquentar no grill e tomei com a Coca-Colazinha gelada.
Que nem o Murat diz, né? Pra amolecer um pouco os ossos, a Coca-Cola. E essa aí, comida rápida, né? De viajante. E aí tá dando um sonozinho agora. Mas parece que vai ser rápido também a volta. Pelo fato de ser domingo, tem um pouquinho mais carro do que quando a gente foi, né? Que a gente foi de madrugada, obviamente. E vai ter menos carro. Tem um pouquinho mais de carro, só que não é tanto. Um carrinho ou outro passando aí. Então a viagem parece que vai render. A gente vai chegar bem cedo em casa. Eu acho que a gente chega com sol quente ainda. Uma nuvenzinha aqui em cima, meio nublado. Olha aí, ó. Parece assim, tem umas ameaçazinhas de chuva. Sexta-noite a gente pegou uns 2 chuviscos aqui na BR. Será que vai chover? Pra lá tá limpo, eu acho que chove não. Só uma nuvem isolada aqui. Paradinha aqui no posto de gasolina para tomar uma água. A entrada de Cocal tá bem lá. A famosa Cocal, cidadezinha show. Tá bem ali atrás a entrada dela. Paramos aqui para comprar uma águazinha, né? Tava com sede. Sim, a Cocal ali, a cidade de Cocal é a que tem a Cachoeira do Engenho Velho, Pirapora, Cachoeira do Pinga. Ali já faz parte da Serra de Ibiapaba, né? Região show de bola, região de Cocal aí. Tem um mirante lá, acho que é o Mirante da Espia. Não deu pra me visitar quando eu passei lá das outras vezes, mas ainda pretendo ir. Então a gente já rodou 100 km. Rodamos 100 km, falta 200 km pra mim chegar, pra eu chegar, né? Que eu vou ficar em Altos e 240 pro Danilo. Estamos rodando bem. Já já a gente tá em casa. Já são 11 horas 11h37. 11h37. Tá legal a viagem. Tinha um senhor ali no posto ali com a Shadow 750 ano 2000 e esqueci qual é o ano da Shadow dele. Com 20 mil quilômetros rodados. Não é aquele outro modelo antigo. Tem aquele outro modelo mais novo, né? Acho que é do último lançamento, da Shadow 750, que é aquele pneu fino dianteiro, aquela rabeta mais curtinha. A dele era aquela 750 do pneu grosso na frente com paralama grosso, aquela paralama traseiro mais grosso também, mais robustozão. Bonita a moto do Coroa. Então vamos lá, vamos seguir viagem. Uma paisagemzinha legal aí, com o asfalto todo remendado. Mas não tira a beleza da paisagem não aí. Campozinho, acho que é grama é pasto para boi aqui à esquerda, se eu não estiver enganado, é pasto para boi. Não, já tem uns boi ali, ó, gado. Tem outros lá, ó. Lá no final não vai dar pra ver, né? A GoPro de longe no capita, pelo fato de ser um ângulo aberto, mas é uma fazenda. Galera, gostaria de dar um alô especial pro meu amigo Robert. Meu amigo Robert lá de Brasília, que veio recentemente aqui pra Teresina. A gente teve a oportunidade de se encontrar, né? Foi lá eu e Valdemir Lima, do canal Valdemir Lima. O Robert que saiu de Brasília e seguiu ali pra Jericoacoara. Foi curtir um pouquinho, acho que ele tava de férias. E aí na volta ele encostou pro Teresina e a gente trocou uma ideia. Comemos uma paneladazinha. E o Robert, ele é do canal 2 Rodas na Estrada, lá de Brasília. 2 Rodas na Estrada, BSB. E aí quem quiser seguir ele aí, acompanhar as aventuras dele, tem no Instagram e tem no YouTube. É só procurar aí que acha fácil. O Robert aí sempre nos apoiando aí nas nossas aventuras, sempre comentando, sempre acompanhando. Um abraço aí especial pra ele. Valeu, meu amigo Robert. Em breve vamos agilizar um rolê aí na sua região. Aí é nossa vez de ele visitar por aí. Um dia dá certo a gente passar por aí ou fazer algum rolê junto.
E não podia deixar de citar também meus amigos Valdemir Lima, Zé da CB Twister também, do grupo do famoso do YouTube. Um alô lá pro Maurício Raider, pro Lucas, pro Bruno e toda a galera lá do grupo do WhatsApp. É um grupozinho que a gente tem, que a gente fica trocando ideia sobre motociclismo, viagem, galera muito boa. Um abraço também pro comandante Onaré, muito firmeza, galera top aí do motociclismo teresinense. Abraço a todos. Olha o que tem aí no meio da estrada, o tanto de cabra aí, bode. E atravessa mesmo, ele não é que vem, só basta ele botar na cabeça pra cruzar aí que ele só pega e cruza. Na ida pra Parnaíba a gente topou com algumas na estrada, umas pretas, marrom. Não dá pra ver não, só dá pra ver quando chega perto. Você tem que estar muito, muito atento. E como a estrada estava muito tranquila, às vezes a pessoa relaxa, deixa de observar certos detalhes. Nós que andamos de moto, né, que viajamos, temos que estar bastante atento a esse tipo de situação. Às vezes a gente dá uma relaxada. Tipo aqui, uma estrada dessa aqui, ninguém. Você vai pensando na vida, pensando na morte da bezerra, mas se você não tomar cuidado, quem pode morrer é você. Perigoso. Andar de moto é tudo de bom, mas tem seus contras, né? Tem seus prós e contras, tem que ter muito cuidado. Fica a dica aí, galera, atenção total e prudência o máximo possível. Chegando em Piracuruca de novo. Bem-vindos a Piracuruca. Eu tenho uma fotinha aqui, eu tirei uma fotinha aqui com minha esposa quando a gente foi pra Cajueiro da Praia. Piracuruca. Tá rápido a viagem. Tá rendendo. E vamos que vamos pegar a estrada. Piripiri 47, Canto Maior 128, Teresina 202, menos 40, 162. Estamos perto. Estamos quase chegando. Quase chegando no nosso destino. Pertinho, 662 aí, dá pra tirar suave daqui pra lá. Churrascaria e pizzaria. Acho que eu vi um conhecido ali. Conhecido meu. Piracurucazinha, né? No domingo, tudo calmo. Domingo é sempre calmo. Essas cidadezinhas já são calmas já. Imagina no domingo, né? Um cemitériozinho aqui. É o quintal do Curiólogo, é aqui perto. Quintal do Curiólogo. Show de bola, saiu recentemente aí no canal o Quintal do Curiólogo. Quintal do Curiólogo é um espaçozinho bem rústico, bem legal, voltado à natureza. Tem local para acampar, tem casa na árvore, tem mirante. Muito show o mirante lá, tem espaço lá para ficar lá no bangalô. Você pode alugar um bangalôzinho, que foi onde eu fiquei, bem barato. O pessoal lá é muito gente boa. Oziel e Edmar, os irmãos lá que tomam de conta. Muito top, é o lugar, recomendo. Pra quem gosta de coisas simples, né? Lá é bem rústico, né? Ele vende artesanato lá. Só procurar aí no Google e na rede social, né? No Google e nas redes sociais que você encontra o Quintal do Curiólogo, fácil. E o Oziel, se não me falha a memória, ele é guia ali no Parque de 7 Cidades. Show de bola. Mas não cheguei a conhecer o Oziel, conheci só Edmar, o irmão dele. O Oziel estava de serviço. Muito gente boa. Entrando no perímetro urbano de Brasileira. Acho que depois de Brasileira é Piripiri.
Passando aqui na frente do Stop Bar. Galera tomando a cervejinha ali. Cervejinha nada, é pinga mesmo. É o Stop Bar. Cervejinha é bom. Tomei umas aí esse final de semana. Só que foi de leve, né? Deu pra descansar bem. Sempre é bom, pelo menos tentar descansar, né? Às vezes é inviável você descansar, dependendo do que você vai fazer, né? Mas sempre é bom descansar. Nossa, de rodar, né? De viajar de moto. Eu saí lá de Teresina pra Parnaíba na sexta, 10 horas da noite, mas minha intenção era chegar, ajeitar as coisas, dormir uma horinha e levantar pra iniciar a viagem. Mas quem disse, saí do serviço 6 horas, estiquei, né, de Teresina pra Altos, fui ajeitar as coisas, não deu tempo nem de descansar. Dobramos ali à direita na rotatória e aqui é outra parte de Piripiri, ó. Tem uma UESP aí. Aquela ali é pra esquerda, ali atrás é BR-222, onde vai pra divisa com o Ceará, São João da Fronteira ali. E aí nós dobramos à direita e estamos aqui seguindo na 343 de novo. Sempre foi 343, né? E aí um radarzinho aqui, de Buena. Uma fábrica aqui não sei de que eu não lembro o nome. Fon não sei o que, deu pra ler não. Ó, o Caldeirão aqui à esquerda. Na ida quando eu fui pra... Agora quando eu tava indo pra Parnaíba, eu dobrei foi aqui, nessa rotatória, sendo que era lá na outra atrás. Pra seguir pra Parnaíba, eu entrei foi aqui, ó. E o Caldeirão é pra ali. Recentemente a gente fez essa viagem pro Caldeirão. Eu, minha esposa, meu amigo Zete, Ionaré e nosso amigo Valdemir. Só os famosos do YouTube. Outra entrada de Piripiri, é aqui, ó. Você sai aqui, entrada, saída, sei lá. Você sai aqui já quase perto da PRF, ali na frente, ó. Tem 3 entradas, 3 saídas, tanto faz, mesma coisa. Cidadezinha legal, Piripiri. Tem a Cachoeira do Botafora ali atrás. Muito show. Eu acho que tem mais algumas outras cachoeiras aí, se eu não me engano, pra visitar. A PRFzinha ali, será que tá parando? A caminhonete aqui atrás doida pra passar. Mas como a sinalização não permite, né? Faixa contínua. E tá perto da PRF, ele não passou não. Tinha espaço pra passar, né? Apesar da sinalização não permitir, eu não fico chateado não. Às vezes tem ninguém na pista, tem espaço, é só a moto aqui no cantinho. Ele tira um pouquinho pra faixa do centro, pra linha do centro, e consegue passar sem nenhum perigo. O ruim é quando a galera força ultrapassagem. Não tem lugar para ultrapassar e força ultrapassagem, apesar da gente já estar dando espaço e vindo caminhão, carro, ônibus de lá, e a galera forçando para ultrapassar. O que chateia é isso aí. Mas num caso desse aqui, ó, sinalização proibida, aí o cara passa aqui de boa do lado, até que tá errado, mas não oferece tanto perigo. Mas aí quando vem gente de lá e o cara força a barra, aí é complicado. Mas enfim, faz parte. Campo Maior 73, Teresina 150, Floriano 400. A gente já passou por Floriano já. Floriano ali é show. Olha ela aí. Foi-se embora. E aí, vamos seguindo, vamos que vamos, que tem muita estrada ainda pela frente. Aí começou a aparecer uns 2 caminhãozinhos aí. Começou a aparecer uns 2 caminhão. Tem um lá na frente, o Danilo já passou esse aqui. Tem um aqui atrás. Vamos
ver aqui a possibilidade de passar ele, de ultrapassar. Se tiver a possibilidade, se não tiver, vamos seguindo aqui devagarinho, devagarote, para não derramar água do corote, que nem diz meu amigo Flávio do De Fã Pelo Mundo. Um salve aí pro Flávio. E um salve aí também do Zé, da ML200 na estrada. Dois aventureiros aí também, galera aí gosta de viajar. Um abraço pro Flávio, né? E pro Zé. Valeu. Bora aqui ver o que que dá essa ultrapassagem. Aí lá na frente é uma bitrenzona, carretona. Aqui é só um baú do grande. Lá na frente é uma bitrem. É quando mais se aproxima da capital, né? Da cidade grande, mais o fluxo de carro vai crescendo. Mas ainda tá pequeno, começou a aparecer alguns, mas ainda tá pequeno, tá de boa. Uma curvinha lá. Ia ultrapassar, mas vi a curva e vi que a sinalização não ia permitir, então esperar mais. Da última vez, voltando de Piripiri, eu fiz isso a mesma coisa, filmando a ultrapassagem que eu ia fazer, porém não deu. Mas ainda acabei passando do caminhão, porque o caminhão, ele encostou lá na frente, e aí eu passei. Acho que foi mais ou menos por aqui. O caminhão encostou e eu passei deles. Acho que foi bem por aqui que eles encostaram aqui à direita, tem tipo um posto bem aqui. Foi mais ou menos nesse mesmo perímetro aqui. Pronto, agora vai. Vamos que vamos. Pronto. 80 km por hora. O caminhãozinho ali tava ligeiro. Os carros sentido contrário aí tão ligeiros. Carretona aqui para passar é mais comprido. O Danilo já passou. O caminhão aqui atrás querendo passar. O caminhão que trava de trás de mim passou o baú que eu passei também. Ultrapassou o baú que eu ultrapassei. E aí ele tá doido para ultrapassar. Então eu vou recuar. Porque se eu entrar lá para ultrapassar, ele tem mais força do que eu para me passar. E aí eu vou travar ele. E aí complica. Deixa o caminhão ali atrás passar. E aí depois eu tento passar da carreta, ultrapassar a carreta. Entrando no perímetro de Capitão de Campo. Perímetro de Capitão de Campo. Não vai dar para ultrapassar a carreta agora. Tem muito carro aqui atrás pequeno. E o caminhão estão doidos para ultrapassar. Eles ultrapassam rápido, né? Principalmente os carros pequenos. Mas vai duplicar bem aqui na entrada de Capitão de Campo. Na avenida vai duplicar. Todo mundo vai ultrapassar a carreta. Eu deixo eles ultrapassar, aí eu ultrapasso. Já a gente passa dela. Tem um quebra-molazinho ali na frente também, ó. Aí, ó, a galera vai já passar aí, ó. É pra passar, né? Bora, ônibusinho. 2. O baúzão que a gente passou lá atrás, agora tá passando. Você vê que não adianta correr, né? É bom que esses carros tudo passam e não pressionam nós lá na frente. 3, 4. Eu vou ter que passar agora. 6. E se eu não passar agora, ali na frente acaba.
Aí ó, o Danilo aí esperando. Ali na frente acaba a duplicação e aí não gera, né? Passar do caminhãozinho de novo aqui, ver se tá filmando, que a GoPro aqui tá querendo aprontar de novo. Tá filmando. Tá piscando, tá gravando. Viu o tanto de carro que tinha atrás ali? Acumulou ligeiro. Pronto, passamos do caminhãozinho de novo. Quero que esses carros pequenos sigam adiante, para não ficar querendo passar da gente ali na frente. Quanto menos carro transitando, melhor. E aí mais uma vez passando em Capitão de Campos. Já filmamos várias vezes essa cidade, né? Mas cada viagem é uma viagem. Toda vez que eu passo aqui eu filmo. Apesar de ficar um tanto repetitivo, né, entre aspas. Mas toda viagem é diferente. Toda viagem é um momento diferente. Pode acontecer alguma coisa diferente, os comentários diferentes. E assim a gente vai seguindo, né? E também pode ser que alguém, né, conheça nosso canal através desse vídeo aqui em questão. E aí já vê as cidades que a gente passou. Quem vê o canal pela primeira vez, né, vai ver a cidade aí. E assim a gente vai indo, tentando produzir um conteúdo mais ou menos para vocês na medida do possível e como a gente pode. Agradecer aí os comentários positivos. Muita gente aí perguntando, dando dica, principalmente no Instagram. Tem Instagram aí também, galera. Viu? Só procurar aí, Piauí na Estrada, Instagram, todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube. É isso aí, bora lá que a gente tá perto. Teresina 126. Próxima cidade é... Ó, Altos tá 90. Próxima cidade é Cocal de Telha, depois Campo Maior, depois Altos. Entrando em Cocal de Telha mais uma vez. Toda hora e sempre, todo dia. Já passamos aqui um bocado de vez. 1h20 já. 1h20. Então parece que a viagem tá rendendo mais que na ida. Mas a ida tava de noite. A ida eu já achei que rendeu bastante. Mas a volta parece sempre mais rápido, né? Não sei. É cansativa a volta. Porque você já foi, aí a volta você já tá meio mais indisposto. Cansado da viagem, né? Da ida. Mas tá rendendo. A gente saiu lá de 10, ó. 10, 11, 12, 1. 3 horas rodando. Já estamos em Cocal de Telha. Vamos chegar lá, deixa eu ver. 3 horas rodando. Acho que em 1h30 eu chego em Altos. 1h30 no máximo. Deixa eu ver. Eu acho que em 1h30 eu chego lá. Então até 3 horas eu acho que eu já tô em Altos. Antes das 4 é certo. Vamos ver aí, né? Posso estar errado, mas eu acho que antes das 4 eu tô lá. A gente só parou ali lá naquele posto para beber água. Não parei nenhuma vez mais, a gente não parou. É por isso que tá rendendo. Eu queria dar uma paradinha, eu tenho que parar mais para filmar, comentar alguma coisa, filmar eu diretamente, né? Em vez de ficar só filmando só a estrada, que eu sei que fica meio chato. Mas quando se anda acompanhado é um pouquinho mais complicado ficar parando toda hora. Mas eu vou tentar, nas próximas viagens, me filmar mais, fazer mais comentários, tentar melhorar, né? Tentar melhorar uns poucos aí, quem quiser dar alguma crítica com relação às filmagens e tal. É bem-vindo, toda crítica é bem-vinda. Pra gente tentar melhorar junto aí, crescer o canal e fazer um serviço de qualidade aí pra vocês. E quem estiver gostando, se inscreve e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo. Não vai vacilar não. Se estiver gostando aí, se inscreve que o canal aqui é pequeno, mas a proposta é gigante. Em breve aí a gente tá fazendo outra expedição aí maior. Vou ver aí se eu faço uma de um mês. Quem sabe a Transamazônica em 319, né? 230 e 319. Quem sabe o Ceará. Quem sabe o Maranhão. O mundo é o limite. Onde der pra gente rodar, a gente vai estar rodando. Vamos inventar umas coisas aí grandes aí, umas propostas ousadas.
Vamos aí juntar a verba, ver aí o tempo disponível. Uma hora dá certo aí a gente conquistar o mundo, né? Que nem diz o Murat do Crônica de Viajeiro. Vamos junto conquistar o mundo. Chegando em Campo Maior, meus queridos. O monumento aí da Batalha do Genipapo, que eu tô devendo um vídeo mais detalhado sobre esse lugar pra vocês, mas em breve a gente vai fazer. Hoje não dá não. Tô devendo. Legal aí o portalzinho. Entra bem aqui nesse portão. Passei aqui já na frente inúmeras vezes, aqui à direita. Inúmeras vezes e nunca fiz um vídeo detalhado pra vocês. Aqui eu quero estudar um pouquinho sobre a história pra fazer um vídeo bem completo. Em breve eu venho aí pra fazer esse videozinho legal. E aí, Campo Maior, perímetro urbano tá bem aqui na frente já. Rapaz, a gente tá andando bem. 1h37. Deixa eu olhar direitinho aqui se é 1h37 mesmo. Só passar aqui dessa curva. 1h37. Exatamente. 13 horas e 37 minutos. Então vamos chegar. Eu disse que a gente ia chegar antes de 4, né? A gente vai chegar antes de 3. De Campo Maior para Altos. Dá uns 40 minutos mais ou menos. Dá 40 km. Olha, rapaz, chegamos cedo. Hoje desenvolveu bem. Desenvolveu muito bem. Eu já vi ali se o Danilo quer dar uma paradinha ali em Campo Maior. Vou passar dele. Aí vou parar lá perto do lago onde eu parei da última vez que eu fui para Piripiri, né? Você já deve ter visto agora recentemente esse rolê de Piripiri, que a gente foi lá comer um peixe lá no açude Caldeirão. Vou ver se a gente para ali na frente. Entrando em Campo Maior, no perímetro urbano. Terra da carne de sol, pra quem não sabe. Falar nisso faz tempo que eu não como uma carninha de sol. Vou dar uma paradinha lá no lago pra esticar as pernas. Uma paradinha lá no lago pra esticar as pernas. Dá uma paradinha ali no lago. Ah, vai ter um acampamento para esse mês para eu fazer lá pelo dia 9. Eu acho que é dia 9, final de semana, né? Acho que no próximo no outro. Um cara aí que eu conheci, o Leonardo do The Acamps, aqui de Campo Maior. Vou ver se vai gerar esse acampamento. Faz tempo que a gente não acampa, né? E aí se gerar, né, se der certo, eu disponibilizo aqui no canal para vocês sacarem. Tentar fazer um acampamento legalzinho. Show de bola. Olha esse caminhãozão. Carreta, caminhão, ônibus. É uma sequência de caminhão de frango aí. Sequência. O pedido que fizeram aí foi grande, viu? Pedido grande, muito frango. Franguinho é bom. Franguinho é bom. Olha a carne de sol aí. Carne de sol pra todo lado aqui tem. Olha aí, tanto. Comprar uma peça dessa aí pra fazer uma Maria Isabel, assar uma parte na brasa e comer outra parte com cuscuz. Ó, dá uma paradinha ali no lago de novo. Da outra vez a gente deu uma parada aqui, voltando de Piripiri. E agora a gente vai parar de novo. Dá uma paradinha lá pra esticar as canelas, moço. Tu é doido. Não tem condição não. A tocada que a gente tirou, quase 200 km direto. Esticar um pouquinho. Paradinha em Campo Maior, mais uma vez. Aí, o lago grande aí de Campo Maior. As motinhas estão ali. O lagozão aí, ó. Show de bola. Aí tem tipo uma locomotivazinha aqui, não sei de que é. Locomotivazinha aí, ó. Aí, nunca tinha filmado ela não. Bem legal.
Tô cansado. Rodemos já 260 km quase. Estamos aqui em Campo Maior, então falta uns 40 minutos para chegar. Estamos pertinho. Já já eu tô em Altos e o Danilo tá em Teresina. Legal essa locomotivazinha aqui, ó. E aí rendeu, galera. Aqui são exatamente 8 para as 2. Vou chegar em casa umas 2. Eu vou chegar umas 2h40, mais ou menos, né? Que eu vou ficar em Altos, como eu já falei. E aí o Danilo segue pra Teresina. Rapaz, foi rápido. Foi rápido. Saímos o quê? Saímos de lá 10 horas, 5 para 10, 10, 11, 12, 1, 2. Antes de 3 horas a gente tá lá. Foi mais rápido. Mais ou menos a mesma média, mas com a diferença de pouco mais de meia hora a menos. Então vamos lá. A motinha tá ali. Vamos já seguir. Aí eu queria ter parado mais pra filmar assim, conversar com vocês. Mas às vezes é ruim ficar parando, ainda mais acompanhado. Mas vou tentar já parar mais vezes pra filmar. Pra ficar mais dinâmico, né? Do que ficar só filmando a estrada, Às vezes não tem muito o que falar, mas isso aí, aos poucos a gente vai melhorando. Bora lá, a gente vai já seguir já. Saindo pra seguir viagem. Eita, como é incrível, a gente descansa um minutinho e aí estica as pernas, fica show de bola. A gente descansa um pouquinho, fica bom demais, moço. Acho que o Danilo ali quer fazer alguma coisa. Tá piscando, tá gravando. O GoProzinho tá querendo me trollar. Troquei a bateria que tava acabando. Ainda temos 20 minutos de autonomia de filmagem. Dá tempo de filmar até chegar em casa. Filmar uns takezinhos aí. Você já deve estar abusado de ver o lago de Campo Maior. Mas toda vez que eu passar aqui, pode ser de dia, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, eu vou estar filmando pra vocês. Pra quem não conhece, conhecer, né? Legal. Eu quero tirar um dia pra vir aqui só passear com a esposa, comer uma carne de sol, alugar um hotelzinho. Tô devendo um rolê pra ela. Ela até queria vir pra Parnaíba nesse rolê noturno, mas às vezes eu fico com medo de levar, é muito arriscado, e a moto com peso. Aí eu prefiro levar ela nos rolês mais curtos. Mas tô devendo um rolezinho legal pra ela. Vou planejar uma coisa legal e aí, dependendo, eu filmo e disponibilizo aqui pra vocês, ou eu não filmo. Às vezes é bom a gente ficar off, né, um pouquinho, ficar offline. E bora lá, já já a gente tá em Teresina. Aliás, já já a gente tá em Altos, 1 minuto para as 2. Já já a gente tá em Altos. E o Danilo segue pra Teresina. Rapaz, tá encabulado, foi rápido. Meia horazinha mais cedo, mas já dá uma diferença tanto. E até que a gente dá uma paradinha, descansa bem, é incrível. Para 10 minutos já sente já assim um conforto mais. A gente quando desce da moto, desce todo duro. E aí quem estiver gostando aí, mais uma vez, se inscreve e ativa as notificações, né? Falando aí mais uma vez. Às vezes a pessoa esquece de se inscrever. Se tiver alguma curiosidade, algum comentário, pode fazer aí na aba de comentários. Qualquer coisa tem um Instagram aí que sai os stories, os reels, os vídeos e as publicações de fotos e tudo. Sai muito aí no Instagram. Saindo de Campo Maior, meus queridos. Lá na frente vai estar a PRF. Olha como é bom chegar cedo em casa. Dá tempo de descansar bastante. Chegar lá, vou só deitar na minha caminha. Não vou nem banhar agora não. Vou deitar na minha caminha, ficar curtindo um pouco no celular. E aí, mais tarde eu vou atrás de algo para comer. Aí vou tomar um banhozinho. Aí amanhã começa a correria. Amanhã de manhã eu sigo pra Teresina pra trabalhar. A correria da semana. Essa semana provavelmente eu trabalho até no sábado. Como eu não trabalhei nesse último sábado, né? Ontem. No próximo é praticamente certeza que eu
que eu vou trabalhar. Passando aí na PRF mais uma vez. A gente nunca é parado, né? Quando a gente foi pra Piripiri era feriado, eu acho. Era feriado. E aí tinha muitos guardas aqui, ó. A BMW zona ali, acho que é a 800. Show de bola. Quem sabe a gente não possua um dia uma BMW ou uma Harley Davidson. Eu gosto de moto Big Trail e curto, né? Show demais, tá louco. Mas enquanto a gente não pode ter uma moto maior, né? Não tem a mínima condições de a gente ter uma moto maior agora, a gente vai fazendo história aí com a vermelhinha guerreira aqui, CGzinha ano 2012. E vamos que vamos, mais uma vez. A carretona ali já tá apontando para passar ali, mas ela não vai passar, porque tá vindo um carro rápido lá e nós. E aí ela não vai fazer um negócio desse. Mais uma ultrapassagemzinha aí. A carretinha tá ligeira. A carretinha tá ligeira e a sinalização fechou, mas a gente já passou. Bora. Botamos quase 100. 125zinha ela sofre um pouquinho. Tem que estar ligado nas manobras. Tem que estar ligado nas manobras, senão se complica. Pegar a distância um pouquinho dessa carreta, que ela tá meio ligeira, né? Ela tá bem distante, é só pra ter uma garantia a mais, que ela tá um pouquinho rápida. E aí, como a pista tá boa, não tem quase ninguém, já ela acelera mais. Quando chegar em alguma subida aí ou descida, talvez ela acompanhe nós. Que eles costumam pegar embalo. Vamos que vamos, galera. Sempre eu gosto de filmar essa partezinha aqui. Tem essa serrinha aí, ó. Só que como o mato cresceu aqui nas margens da rodovia, aí o visual mudou um pouco. Mas tem uma partezinha bonita aqui. Acho que é bem aqui já. Tem a curva para a esquerda, a serrazinha ali na frente. Eu acho legal essa parte. Não é tão exuberante, mas tem sua beleza. Eu gosto dessa parte aqui, ó. A serra aí na frente. Dá pra acampar aí, dá pra acampar. Em breve aí tô agilizando algum acampamento aí. A serrinha aí, a curvinha bem redondinha de fazer, interessante. Não pode passar direto, né? Chegamos em Altos, meus queridos, exatamente às 2h30, 2h29. Adentrando aqui em Altos, saímos de lá 10 horas e a viagem rendeu. Eu pensei que ia chegar um pouquinho mais tarde, mas chegamos foi cedo, vai dar pra descansar, pra ir trabalhar amanhã e ficar de boa, relaxando um pouquinho. Vou botar aqui embaixo a quilometragem que a gente percorreu, né? Foi 300 de ida, 300 de volta, mas como eu rodei um pouquinho lá, um pouco mais de 300, acho que não dá 350 não. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu gastei uns 100, não deu nem 200 de gasolina não. Comida eu quase não gastei, porque eu fiquei na casa de conhecidos lá, de amigos. E aí o gasto foi pouco, quase 200 de gasolina. Eu acho que eu gastei 40 reais lá somente. E foi legal a viagem. Agradecer o parceiro aí mais uma vez, parceiro Danilo, mais uma vez pela companhia. Em breve aí a gente tá inventando algo aí novamente, inventando alguma outra viagem. E a pegada foi dura, a pegada aí de volta, viu? Foi arrochado. Então é isso aí, meus queridos. Tem muito vídeo aí no canal e vem muito vídeo pela frente. Quiser explorar aí nosso canal, fazer uma maratona aí para conhecer o Piauí, tem muita coisa, muito vídeo sobre Piauí, certo? Muito vídeo mesmo, cachoeira, acampamento, expedição pelo Piauí, tem tudo, de tudo um pouco. Quer conhecer o Piauí, é só se inscrever aí no nosso canal e ativar as notificações, que você não vai se arrepender. Tem o Instagram aí também, que eu coloco foto com bastante frequência. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado por acompanhar, obrigado por assistir. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Agradecer a todos que somam aí de forma positiva. Críticas são bem-vindas. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aventura
E é isso aí. Abraço a todos. Valeu.